Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ensinar a como fazer um mini jardim utilizando suculentas, que são plantas que muita gente tem em casa e que dão pouco trabalho na manutenção diária. Então vamos lá, nós vamos precisar de mudas de suculentas, essa é da família da Echeveria, as rosas de pedra famosas, né? Essa aqui é uma muda de ripsalis, tá? Aqui a gente tem um pedacinho de cedo, o pessoal chama de rabinho de gato, tá? É uma suculenta pendente que você pode cortar um pedacinho dela pra gente poder estar utilizando para decoração. Aqui é um outro tipo de sedum também e aqui sedum também, tá? Então nós vamos precisar, para fazer o plantio, a gente tem várias opções em casa. Muitas vezes a gente tem uma xícara como essa grande que vai ficar bem charmoso, tá bem? A gente pode ter um recipiente como esse, que um dia já foi um presente, uma orquídea, uma planta que veio aqui dentro, a gente pode lavar e reutilizar. Pode ser uma vasilha como essa, de louça, de cerâmica, não necessariamente tem que ter furo. Se tiver, melhor. E aí a gente vai tomar o cuidado para não vazar por baixo, claro, né? Então são recipientes que muitas vezes a gente tem em casa e é fácil da gente montar neles um cantinho bacana. Olha essa vasilha de inox, por exemplo, fica bem bacana também a gente fazer um plantio. Se for de algum outro material que não tenha ferro e a gente ficar com dúvida, é possível colocar um saco de lixo em plástico aqui dentro, corta e deixa no tamanho do fundo certinho da vasilha pra gente fazer a montagem em cima, ok? Além das plantas, o que nós vamos precisar para fazer esse jardim é uma porção de areia grossa. Essa tá úmida, então dá a sensação que é terra, mas não é, tá? É areia grossa, tá bem? Então uma porção de areia grossa, uma porção de substrato, esse aqui já é uma mistura de terra vegetal, é um pouquinho adubada, já tem matéria orgânica, então a gente chama de substrato, ok? E claro que nós vamos utilizar um pouco também de adubo de plantio. Esse é um adubo granulado, tá? Que é bem legal pra gente usar justamente na hora de plantio, não é um adubo bom para manutenção, uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas na hora do plantio, esse é o mais indicado. Qual a formulação desse adubo? 4, 14, 8, tá? É um adubo rico em fósforo, que justamente promove enraizamento de planta, ok? E aí a gente tem várias ferramentas em casa, né? Que a gente vai fazer a adaptação. Colher, mini pá, uma pinça grande, essa aqui no caso era de pegar gelo, ok? A gente pode usar, que é bem legal, os hachis. Eu gosto de utilizar muito porque ajuda bastante. Não é nada cortante, né? Então é fácil de manusear. Uma tesoura simples pra gente cortar partes de planta que forem necessárias. E aí pro acabamento, eu gosto muito de utilizar granulometrias diferentes de pedra. E cores também pra gente dar uma textura diferente no jardim, tá vendo? Eu tenho umas maiores, outras menores. Alguns cestos que a gente acha na rua mesmo, ou lava e a gente utiliza, ok? Então vamos começar. Vamos fazer primeiro a mistura. Como esse recipiente que eu escolhi aqui não tem furo, eu vou fazer um pouquinho de drenagem no fundo, um pseudo-dreno na verdade, utilizando um pouco de pedra maior, tá? Porque se houver um acúmulo de água, o que não é para acontecer, ela vai ficar, a tendência é que desça essa água, esse excesso, e fique aqui no fundo afastando um pouco das raízes. Então fica assim, tá bem? E aí nós vamos fazer então a mistura da proporção de solo. Eu vou aproveitar, vou utilizar a xícara como medida. Eu vou pegar primeiro areia, uma parte de areia, então uma amassadinha aqui para ela desmanchar. Sempre duas. Misturada para ver como vai ficar isso. Tô misturando areia grossa com substrato enriquecido. Quanto melhor a mistura, melhor o resultado. Quanto maior a mistura, melhor o resultado, né? Por que areia? Porque a suculenta ela não gosta de nenhum solo encharcado. Então a gente coloca areia justamente para proporcionar essa drenagem mais rápida desse solo, tá? Então é uma textura assim, ó. Na verdade, 2 para 1, 2 partes de terra para 1 de areia. Já tá me dando uma textura bacana.
E aí eu posso utilizar umas 2 colheres desse adubo, misturando bem de novo. Aí a gente vai dar uma quantidade de nutriente por um período bacana para esse jardim. É claro que esse nutriente ele vai sendo consumido pela planta durante um período. Em casos de mini jardins assim, se a gente fizer a irrigação correta, ele vai durar no mínimo aí uns 6 meses, ok? Pronto, ó, ficou bem diluidinho o adubo e a textura, ó, tá bem arenosa, mas tá enriquecida com matéria orgânica. E aí, então, a gente passa a colocar esse material, vou puxar aqui, a gente põe uma camada para segurar as pedras. Olha aqui como ficou, ok? E nós vamos agora então começar a montagem. Preferencialmente que a gente consiga criar uma escala visual. E aí a gente vai usar a planta de maior porte num lado, pegar a ajuda aqui da pazinha. Ela quase que vai ficar no fundo do vaso aqui, porque ele é bem raso esse recipiente. E aí eu vou precisar de ajuda de terra para ir segurando isso, vou ajeitando. De modo que ela fique firme. E aí eu venho colocando mais terra, conforme necessidade, para as outras plantinhas, ok? Mais a mistura pronta. Aí eu vou cortar esse cedo, porque eu quero que o efeito que ele tenha é de pé. E a suculenta tem uma coisa maravilhosa, cortou, caiu uma folha, ela brota, é uma maravilha. Desde que o substrato esteja ajustado, ela vai viver um tempo. Vou fazer uma limpezinha aqui já, tirando os pedacinhos que caem, porque quebra muito fácil. A gente tem que ser delicado na hora da montagem. Afastar um pouquinho para que todas as plantas apareçam, sejam valorizadas. E aí então a gente vem com a mais baixa. Essa aqui tá bem tombada, eu tô gostando desse efeito dela. Então nós vamos enterrar a raiz dela aqui, ó, quase que deitada, que é para ela tomar conta do restante do espaço. E aí a gente cobre as raízes com substrato de novo. Um trabalho delicado para quem gosta de gastar o tempo cuidando das plantas, vai ficar bem bacana. Depois a gente põe uma menorzinha aqui na frente. Essa aqui. Pronto. Eu ainda vou colocar um pouco mais de terra, porque eu achei que ficou muito baixo. Senão a gente vai ter que intervir logo nesse jardim. E aí a delicadeza da gente colocando, preenchendo. Vai girando o prato para trabalhar. E aí, a gente pode borrifar um pouquinho de água antes do próximo passo para ver como é que vai assentar isso. Ou simplesmente a gente coloca já o acabamento, que daí a gente pode usar 2 tons de pedra para ficar bem bacana. Eu vou dar preferência para usar. Essa aqui é uma granilha na cor ouro, que eles chamam, ela é número 1, é bem pequenininha a granulometria dela. Aí a gente pode escolher uma outra textura de pedra em cor mais clara. Para criar um outro efeito. E aí a gente brinca um pouquinho com as cores. Eu não gosto muito de usar areia colorida, nem pedra tingida. Vocês vão encontrar em algumas lojas. Rosa, azul, verde, eu acho que chama muito atenção. Então, o legal é a gente deixar as plantas se destacarem no jardim e não outros elementos. Preferencialmente usar os elementos naturais. Isso é muito bacana pra gente dar de presente, é uma coisa personalizada, né? Não custa caro. Bom, aí aqui a gente fez uma textura com 2 tons de pedrinha.
E eu posso usar as mesmas que eu usei no fundo para fazer uma brincadeira, ó. Um elemento de fundo aqui no meu jardim. Uns seixos maiores. Não sei se está aparecendo aí, mas a gente vai girar aqui, ó. Para ver como é que a gente colocou, criando um volume de... Na verdade, uma altura, né? Do mais baixo para o mais alto. Isso vai crescer e vai dar um efeito bem bonito de jardim. Tem gente que gosta de colocar alguns elementos a mais, mas lembrando que figura humana sempre ocupa mais espaço, mas tem a religiosidade, tem, né? Que a gente pode colocar aí para fazer algo bem bacana, enfim, cada um tem a sua crença. E dá para colocar alguns elementos menores, lembrando que bonequinhos, que seres humanos, que figuras humanas e figuras de animais ocupam mais, chamam mais atenção que as plantas. Então eu prefiro realmente deixar só os elementos naturais. Poderia colocar um tronquinho de árvore, um pedacinho de tronco de árvore, vai ficar bem bacana também. Pessoal, então a gente vai fazer a irrigação com um regador bem pequenininho, molhando só o solo. A gente não pode molhar a folha de nenhuma planta. E a suculenta é uma planta que já tem reserva natural de água. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que regar somente o solo. Nesse primeiro dia, que é o dia do plantio, a gente pode pôr um pouco mais de água. E depois, semanalmente, a gente vai fazer rega com colher, ok? Evitando deixar cair água em cima da parte verde. Molhando somente o solo. Ah, e se acontecer de molhar demais? Bota no sol por 1 hora para dar uma secada e... a planta suculenta, ela morre mais rápido com excesso de água do que com a falta. Então, a gente prefere colocar sempre menos água do que mais. E uma vez por semana é suficiente num ambiente bem iluminado. A gente vai ter o nosso mini jardim por um bom tempo.